Olá, eu sou Mafalda. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Hoje venho desmistificar a palavra produtividade e ajudar-te a melhorá-la através do uso do ciclo ultradiano. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. É verdade que a produtividade pode ter significados diferentes para pessoas diferentes. Algumas pessoas podem ver a produtividade como trabalhar menos horas e realizar mais trabalho. Outros podem ver a produtividade como um meio para atingir determinadas metas e determinados objetivos, e há ainda pessoas que veem a produtividade como algo negativo, algo que nos pedem maior produtividade simplesmente para que nos possam dar ainda mais trabalho e termos ainda menos tempo para nós. Segundo a Wikipédia, a definição de produtividade é: produtividade é basicamente definida como a relação entre a produção e os fatores de produção utilizados. A produção é definida como os bens produzidos, a quantidade de produtos produzidos, e os fatores de produção são definidos como sejam pessoas, máquinas, materiais e outros. É nada mais, nada menos do que a relação entre o output, esta produção, e o input, sejam as pessoas, máquinas, etc. Isto pode parecer que, para aumentar a produtividade, tínhamos que aumentar os recursos, isto é, o input, que somos, por exemplo, nós, pessoas. No entanto, há outra forma de melhorar. Não só podemos aumentar os recursos, mas podemos melhorar os recursos. Isto é, podemos otimizar a nossa capacidade física, mental e emocional. Mas agora põe-se a questão: como é que podemos otimizar esta capacidade física, mental e emocional? Há inúmeras maneiras que podemos utilizar para melhorar. No entanto, elas podem ter um impacto menor ou maior, consoante o nosso ponto de partida para cada uma delas. Brad Stulberg, no seu livro Peak Performance, conseguiu resumir muito bem numa equação como é que esta otimização ou este crescimento pode ser feito. Esta equação é Growth equals Rest plus Rest, ou em português, crescimento é igual a descanso mais stress. Quer isto dizer que, para conseguirmos crescer ou otimizar a nossa capacidade física, mental e emocional, podemos atuar em três frentes. O primeiro é otimizarmos o stress. O segundo é otimizarmos o descanso, o rest. O terceiro é otimizar este ciclo que há entre descanso e stress, que nos leva, no futuro, a este crescimento. Hoje quero-vos falar neste terceiro ponto, que é a otimização entre o ciclo de descanso e stress. E especificamente introduzir um conceito que se chama ciclo ultradiano. Muitos de vocês já ouviram falar nos ciclos circadianos, que são os ciclos de aproximadamente 24 horas em que o nosso corpo se rege e que, através disso, tem os ciclos de dormir e acordar, tem certos ciclos que regulam a produção de hormonas e também a nossa temperatura corporal. Isto é controlado, por exemplo, através de certas proteínas que nós produzimos ciclicamente, através de estímulos externos, como por exemplo a luz, o ruído, a hora em que fazemos as refeições. Tudo isto vai ter um impacto neste ciclo circadiano. Tudo à nossa volta é governado por ciclos. A natureza é, todos os animais à nossa volta são, e nós não podemos ser exceções. E além deste ciclo circadiano, existe também um ciclo mais pequeno que acontece várias vezes ao longo do dia, que tem a duração de cerca de 90 a 120 minutos. Ao longo deste tempo, o nosso corpo vai acumulando certos produtos químicos e certos subprodutos ligados ao stress de estarmos a trabalhar, seja fisicamente, seja mentalmente, ao longo deste período. Estes produtos e subprodutos manifestam-se no nosso corpo através de confusão mental, fadiga, irritabilidade, uma fome descomunal, distrairmos com facilidade, etc. O nosso ciclo ultradiano começa com uma fase de excitação, depois temos uma fase de top performance e depois temos uma fase de stress, que é nesta fase em que devemos começar a pensar em fazer uma pausa ou então fazer uma pausa. E depois disto, se efetivamente tivermos a nossa pausa, então aí começa outra vez o ciclo. Isto é, começa a fase de arousal, começa a fase de top performance e depois stress. Mas este ciclo só continua desta forma se nós tivermos a parte aqui de baixo,
que é a parte do descanso. Se deixarmos passar demasiado tempo depois destes 90 minutos e demasiadas vezes, acontece aquilo que o autor do livro 20 Minutes Break, o Ernest Rossi, refere como Ultradian Stress Syndrome, ou síndrome do stress ultradiano. Quando chegamos a este ponto, o nosso sistema imunitário começa a ser afetado e a nossa capacidade mental diminui exponencialmente. O número de horas que nós temos é fixo. Todos nós temos 24 horas, sejamos pobres ou ricos, mas a quantidade e qualidade de energia é variável. Esta pequena grande diferença tem um enorme potencial na forma como corre a tua vida. Por exemplo, na Google, eles incentivam os engenheiros a seguirem uma regra que se chama 80-20, em que 20% do seu tempo deve ser usado para fazer o que eles quiserem. Foi nestes 20% deste tempo para fazer o que quiserem que foi pensada a ideia do Gmail. Isto porque este tempo de pausa permite que a mente dos engenheiros vagueie e se comecem a formar novas conexões do cérebro e que possamos ver novas soluções para problemas antigos. Outro ponto que mostra isto é no livro, que é uma das bíblias da produtividade e da eficácia, que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do autor Stephen Covey, em que o último hábito é precisamente a autorrenovação. Isto é, tratarmos de nós para que possamos mais eficientemente fazer os 6 outros hábitos. Ok, mas o que é que acontece quando não fazes estas pausas e quando não o fazes frequentemente? Primeiro, sistemas inflamatórios, porque, como eu já disse, o teu sistema imunitário começa a ser afetado. Segundo, destabiliza o teu humor. Terceiro, aumenta a reatividade, vais ter maior propensão para reagir mais rápido e mais negativamente a determinados eventos. Depois, a criatividade diminui, porque não tens este tempo para a tua mente vaguear. E por último, aumentas as taxas de erro, porque não vais conseguir estar tão focado, o teu cérebro vai ter já acumulado, como eu disse inicialmente, estes produtos químicos, estes subprodutos do stress, o que faz com que a tua concentração seja menor. Para seres o teu melhor no teu tempo on, precisas de ser o teu melhor no teu tempo off. Mas agora podem me perguntar, como é que eu posso começar a perceber quando é que começam estes meus 90 minutos e quando é que terminam? A melhor forma de fazer isto é fazer um diário durante mais ou menos 3 dias, em que, hora a hora, registam o quão focados estão. Basta classificarem, por exemplo, 1, 2, 3, em que o 1 é nada focado, o 2 é mais ou menos focado e o 3 é muito focado. E, hora a hora, registam o quão focado estão. Isto vai fazer com que, no final dos 3 dias, consigam fazer uma reflexão e perceber mais ou menos quando é que são as vossas horas mais produtivas. Isto aqui é mais para o caso do teu objetivo for aumentar o teu foco, isto é, se precisas mais da tua capacidade cognitiva, mas se pelo contrário queres melhorar a tua performance física, então podes fazer esta escala, em vez de ser de nada focado para muito focado, para baixa performance física para muita performance física. Isto é, vai depender do teu objetivo, mas aqui a estrutura do exercício é sempre a mesma, é fazer durante 3 dias, de hora a hora, como é que te sentes. Mas agora, como é que podes otimizar o teu tempo off? No teu tempo off, o que é importante é fazer exatamente o oposto daquilo que estiveste a fazer. Por exemplo, se estiveste sentado, é importante que no teu tempo off te levantes e caminhes lentamente. Podes fazer também os alongamentos, podes fazer yoga. Pelo contrário, se estiveste sempre em pé, então podes sentar. Se estiveste a fazer exercício, podes parar, podes caminhar, podes simplesmente usar outros músculos que não usaste durante o treino que acabaste de fazer. Se estiveste a fazer uma tarefa estressante mentalmente, então é importante dar ao nosso corpo espaço para fazer o reset. Por exemplo, através de meditação, através de respirações controladas e mais calmas. Por exemplo, a respiração podes fazer 4-4-4-4, box breathing, que é inspirar em 4, suster 4, expirar em 4 e suster sem ar em 4, por exemplo. Podes ouvir também uma meditação guiada. Se estiveste sempre em frente a um PC ou em frente a um eletrónico, é importante que não vás para o telemóvel. Podes, por exemplo, novamente caminhar na natureza ou simplesmente olhar para fora, para o vazio, não olhar para nenhum ponto específico. E depois há coisas mais simples, que acabaste de estar 90 minutos a trabalhar, se calhar agora queres
ir à casa de banho ou queres comer alguma coisa saudável. Obviamente aqui evita que seja doce e comida processada, que isto aqui depois também pode ter um impacto negativo no ciclo seguinte. Beber água. É importante, por exemplo, que bebas água antes de comer, porque muitas vezes nós achamos que é fome e é simplesmente sede. Podes listar algumas coisas pelos quais és grato e há outras 1001 formas que podes usar para esse tempo de descanso. E agora, passando a como é que podes otimizar o teu tempo ON. O primeiro ponto é eliminar distrações e há um livro muito bom que usa dicas muito práticas que chama-se Indistractable, do Nir Eyal. Mas deixando aqui algumas dicas. Por exemplo, usar temporizador para trabalhares, em que podes pôr, por exemplo, 90 minutos e uma pausa depois de 20 minutos. E quem diz 90 minutos, 20 minutos, podem mexer um bocadinho com este período on e este período off. Mas usar um temporizador para vos ajudar a estar ultra focados neste tempo on. O segundo é deixar o telemóvel longe da secretária. Estes aqui já estavam à espera. Terceiro é fechar todas as janelas do computador que não estão a utilizar. Isto para evitar que vos distraia. Depois, remover as notificações. E aqui, obviamente, partindo do pressuposto que vocês já retiraram o telemóvel da vossa beira, mas retirar as notificações do computador, seja, por exemplo, do e-mail. Ou se receber notificações do WhatsApp no computador, é retirar essas notificações. Estabelecer e comunicar às pessoas com quem vocês trabalham quais é que são estas horas em que estão ultra focados. Podem, por exemplo, meter no calendário a vermelho, a amarelo e a verde, em que o vermelho é o tempo em que estão ultra focados e, consequentemente, não querem ser distraídos. Podem também comunicar que, por exemplo, se for uma urgência, é ligar para o telemóvel. Se for algo médio a nível de urgência, podem falar através da plataforma que usarem, seja o Slack, seja o Discord, etc. E depois, se for uma coisa menos importante, aí é um e-mail. Mas é importante que definam isso para vocês, também para estabelecer os vossos limites e depois comunicar isso às pessoas com quem trabalham. Se trabalhares num open space, podes também utilizar fones, mesmo que não ouças música, mas para eliminar parte do ruído à tua volta. Podes também experimentar ouvir binaural beats, em que basicamente são músicas que têm uma frequência específica que te ajuda a manter o foco. Outra coisa importante é definir claramente qual é a tarefa que tens que fazer no teu período ON e, sempre que possível, fazer com que esta tarefa te dê feedback imediato. Por exemplo, no caso dos médicos, quando um médico está a fazer uma operação, ele tem que estar focado e ele consegue rapidamente ter o feedback, que é basicamente o paciente continuar vivo ou algum tipo de batimento cardíaco, por exemplo, do paciente, ele tem um feedback imediato da forma como está a correr o seu trabalho. Obviamente, nem sempre é fácil conseguir definir determinada tarefa tendo este feedback imediato, mas sempre que possível, tentar. Tentar que a tarefa que estás a fazer seja desafiante, mas não demasiado desafiante, e aquilo que eu normalmente costumo usar é entre 1 a 5% acima das tuas capacidades, isto para que não seja uma tarefa demasiado fácil, que te deixe aborrecido, mas também não seja uma tarefa demasiado difícil, que te deixe overwhelmed com aquilo que estás a fazer. E outro ponto é conseguires ver a ligação entre o micro-objetivo, a micro-tarefa que estás a fazer e aquele grande objetivo a longo prazo. Outro ponto importante é que nós podemos conseguir estar mais tempo focados em determinadas alturas do dia do que noutras. Por exemplo, eu consigo estar mais tempo focada de manhã, isto é, de manhã se calhar consigo fazer blocos de 90 minutos, enquanto a parte da tarde, blocos de 25 minutos, para mim são melhores. Também é importante perceber quais as vossas horas mais produtivas e como é que podem usar isto para vos ajudar a planear o vosso dia. Por exemplo, para escrever este post, eu usei 25 minutos on e 5 minutos off. Não podia terminar este vídeo sem vos deixar uma reflexão. Por isso agora queria que pegasses num papel e numa caneta, ou então para fazer esta reflexão no computador, e que respondesses a estas perguntas. Como mantens o teu foco durante o trabalho? E o que fazes nas tuas pausas? Numa escala de 1 a 5, sendo o 1 distrai-me com facilidade e o 5 estou sempre no meu A-game, como classificarias os teus tempos on?
onde consideras que é mais prioritário melhorares, seja no descanso, no stress ou neste ciclo entre stress e descanso, e qual é a primeira ação que queres implementar para isso. Chegamos ao fim de mais um podcast Supera-se. Espero que tenhas gostado, espero que de alguma forma este vídeo te ajude a ser a tua melhor versão e a conseguires otimizar o teu dia e aumentar a tua produtividade. Se tiveres algum feedback ou sugestão, podes deixar nos comentários em baixo. Se gostaste do vídeo, podes colocar um gosto, podes subscrever ao canal e ainda podes ativar o sino para que recebas notificações sempre que eu lançar um novo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.